Um tema que está sempre alta e é muito utilizado em todas as partes da nossa sociedade é a liberdade de escolha. Mas eu gostaria de convidar você a pensar um pouco sobre isso hoje. A própria escolha entre palavras pressupõe pelo menos sempre duas alternativas. E para que fique mais claro, eu quero usar o versículo de Josué, capítulo 24, no versículo 15, onde está escrito: escolham hoje a quem vocês servirão. Se aos deuses dos seus pais, que serviram na região além do rio Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando nós observamos o contexto desse versículo que eu usei como referência, nós vemos que Josué pediu aos israelitas que escolhessem a quem eles iriam servir. A escolha que ele deu a eles foi escolher entre Deus e o falso Deus, conhecido como Baal. Mas antes de esperar pela resposta deles, Josué anunciou sua própria escolha. Quanto a mim e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Josué deixa muito claro qual seria a escolha dele. E esse exemplo de Josué é apenas um exemplo que eu escolhi, porque em toda a Bíblia nós encontramos muitos outros exemplos. Da mesma maneira, nós também temos que fazer as nossas próprias escolhas todos os dias da nossa vida. Repetidamente, em toda a Escritura, as escolhas são feitas ou por Deus ou pelos homens. E Deus ordena que nós façamos nossas próprias escolhas, mas ele faz isso somente depois de nos fornecer informações suficientes para que essas escolhas possam ser feitas por nós. E ter acesso a informações é fundamental para fazermos nossas escolhas. Quando você escolhe comprar um produto, por exemplo, existe uma lei de rotulagem que obriga o vendedor a fornecer informações sobre o produto. Isso é uma regra, uma lei do nosso país. A maioria das pessoas não tem o costume nem o hábito de ler, mas as principais informações sobre um produto normalmente estão contidas no seu rótulo. Informações são necessárias para que nós venhamos fazer escolhas inteligentes. Na Bíblia, nós encontramos isso. Deus nos dá muitas informações sobre si. Ele nos mostra sua santidade, sua justiça, sua imutabilidade, por exemplo. A Bíblia também nos informa sobre a pecaminosidade do homem, a provisão de Deus para esse pecado, que é Jesus Cristo, e inúmeras promessas ao homem sobre o que acontecerá se ele aceitar e obedecer os princípios de Deus, e o que acontecerá também caso ele não aceite e vive pelas suas próprias vontades. Em Gálatas, no capítulo 6, do versículo 6 ao 8, está escrito: o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instruiu. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, colherá destruição, mas quem semeia para o seu espírito, do espírito colherá a vida eterna. E olha que interessante esse texto bíblico. Aquilo que o homem semear, isso colherá. E isso é muito importante porque fica claro que a escolha em plantar é opcional. Eu escolho o que plantar, onde plantar, quando plantar e o que plantar. Mas a colheita não é opcional. Eu colho exatamente aquilo que eu planto. Então, diante disso, escolher corretamente é fundamental. Algum tempo atrás, na verdade há muito tempo, na TV americana, existia um programa que se chamava Verdade ou Consequência. O apresentador, ele apresentava para os participantes dizendo assim: se vocês não disserem a verdade, terão que arcar com as consequências. E essa brincadeira que ele fazia retrata exatamente o que acontece com as nossas escolhas. Se você fizer a escolha errada, terá que arcar com as consequências da sua escolha. Mas se você, em contrapartida, fizer as escolhas certas, você colherá todos os benefícios provenientes dela. Então, quando nós entendemos isso, nossas escolhas, é muito melhor escolher com sabedoria e investir um tempo buscando informações dignas de confiança. E durante a vida você vai precisar ter muitas informações para fazer as melhores escolhas. E para a grande maioria delas, você encontrará todas as informações que você precisa bem aqui,
na Bíblia Sagrada. É aqui onde você vai encontrar muita coisa que você precisa, as fundamentais que você precisa para viver na sua vida. E com essas informações em mente, eu tenho certeza de que as palavras de Josué serão as suas próprias palavras. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Assim, você colherá tudo aquilo que Deus tem preparado para você, para a sua casa e para a sua família. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e se você gostou desse vídeo, não deixe de comentar, curtir, compartilhar para que mais pessoas vejam essa mensagem. Um grande abraço e até breve, se Deus quiser.